Glória a Deus. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia. Você pode fechar seus olhos por um instante? Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós estamos aqui na tua casa, meu Deus, com o coração grato a ti. Obrigada, Jesus, por mais um domingo na tua casa, na tua presença. Papai, o Senhor já está falando conosco aqui, papai, de uma forma poderosa. Os nossos corações já foram aquecidos pela tua presença, pelas canções, pelas palavras que fluíram do altar nesta noite. Mas nós queremos te pedir mais uma vez, Senhor, fale conosco de novo, Jesus. O Senhor conhece nossos corações, o Senhor conhece a tua igreja, papai, que está presente aqui neste lugar. Mais do que isso, papai, o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, que conhece o mais íntimo, papai, do nosso coração, o mais íntimo da nossa intimidade, um Deus que conhece a nossa casa, e o Senhor sabe quais são as nossas necessidades aqui nessa noite. Fale conosco, Jesus. Nos ensina algo poderoso acerca da tua palavra aqui nesta noite. Papai, em nome de Jesus, abra nossas mentes aqui agora. Meu Deus, abre o nosso coração. Meu Deus, torna sensível o nosso espírito, para que a tua palavra nos acesse nessa noite, para que a tua palavra acesse o nosso espírito nesta noite, e cause, papai, a transformação, a mudança, Jesus, que apraz o teu coração, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a família, nós vamos pregar sobre família nessa noite, e eu gosto de falar sobre família, porque Deus me deu uma. E a família, ela foi projetada por Deus, ela foi criada desde o princípio de todas as coisas. No jardim do Éden, Deus criou o homem, e Deus criou a mulher para viverem juntos, em unidade, em comunhão. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para multiplicar, para gerarem filhos, e que esses filhos também fossem filhos à imagem e à semelhança de Deus, para que esses filhos fossem filhos que amassem a Deus, que amassem a sua palavra, e assim o reino de Deus seria multiplicado de gerações em gerações. E desde o Éden até hoje, a família, ela continua sendo uma instituição sagrada criada por Deus. Deus não mudou os planos dele a respeito da família. Deus criou a família para ser um lugar aonde emana o amor, aonde acontece a formação. Deus criou a família para ser um lugar de proteção, um lugar de segurança e um lugar de crescimento para nossas vidas. E é na família que a palavra de Deus é ensinada. É na família que a palavra de Deus é vivida e passada de pais para os filhos. Esse é o projeto da família. Foi para isso que Deus criou a família. Mas assim como uma casa precisa de um alicerce forte, a família também, ela precisa de um fundamento sólido para ela subsistir. A família, ela precisa de um fundamento forte para ela continuar edificada,
para ela ter fundamentos fortalecidos, para ela permanecer firme diante das tempestades da vida. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui Jesus fazendo aqui uma metáfora. E neste texto, exatamente nesse texto, Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Quem esteve aqui aprendendo a palavra do Senhor nas terças-feiras, nós aprendemos sobre o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, o Sermão do Monte foi o sermão mais longo registrado nas Sagradas Escrituras. Talvez tenha sido o sermão mais longo pregado por Jesus. E nesse sermão Jesus ensinou tantas coisas. Jesus ensinou sobre tudo, sobre princípios que constituiriam o reino de Deus. E ele encerra o Sermão do Monte dizendo assim: e todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras. Quais palavras? Estas que ele pregou desde o capítulo 5 de Mateus. Jesus pregou o capítulo 5 todinho, Sermão do Monte. Jesus pregou o capítulo 6 todinho, Sermão do Monte, ensinamentos. E ele finaliza o capítulo 7 falando: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. E ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação entre dois construtores. Jesus, ele era mestre para fazer isso. Quando ele tinha algo profundo para ensinar para os discípulos, para ensinar para um povo, ele usava sempre uma figura de linguagem. Ele usava uma parábola. E ele finaliza aqui o Sermão do Monte fazendo uma comparação entre dois construtores. Um era o prudente, um construtor sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E o outro construtor que Jesus fala era um construtor insensato, um construtor tolo que construiu a sua casa sobre a areia. O interessante é que ambos construíram uma casa. Jesus não fala se a construção da casa do sábio foi melhor do que a do tolo, foi uma casa maior, foi num bairro diferente. Jesus apenas menciona que ambos construíram uma casa. Os dois enfrentaram fortes tempestades, mas apenas uma casa resistiu, porque ela foi construída, ela foi firmada sobre a rocha. E essa parábola que Jesus deixa aqui para nós, ela nos ensina algo muito importante. Essa parábola nos ensina que a nossa segurança, que a segurança da nossa casa, que a segurança da nossa família não está no quanto de dinheiro nós temos. A segurança da nossa casa não está firmada nas empresas que nós temos, no bom emprego seguro que eu tenho, talvez um concurso público que eu passei e eu estou segura. Não, a segurança dessa família não está baseado nisso. Jesus não está dizendo isso. A segurança de uma família está no fundamento espiritual a qual ela está constituída. E nesta noite, o Senhor nos chama a refletir. Qual é a base? Ouça bem. Qual é a base? Qual é o fundamento pelo qual você está construindo a sua família? Qual é a base pelo qual você está estruturando a sua casa? E nós vemos aqui várias figuras que Jesus coloca nesse texto. E essas figuras, elas aparecem aqui e elas representam algo grandioso. É lógico que Jesus não está falando sobre uma casa física, sobre uma construção física. Jesus está nos ensinando algo profundo e algo cheio de significado espiritual. E a primeira coisa que nós observamos aqui nesta palavra é que eu e você, nós somos construtores. Coloca a mão assim, diga assim: eu sou um construtor. Você é um construtor. Jesus está dizendo nessa parábola. O fato é que Deus nos chamou para construir. Dalva, eu não quero construir. Deus te chamou para construir. Você está construindo algo. Jesus nos chamou e nos entregou nas nossas mãos um projeto perfeito. Um projeto de uma família perfeita.
É como se ele fosse exatamente um arquiteto e ele fala assim: toma o projeto. É perfeito. E Deus, Ele, ao entregar esse projeto perfeito, Ele coloca em nós a responsabilidade de edificar diariamente essa casa. Deus coloca sobre nossos ombros a responsabilidade de edificar diariamente com amor, com sabedoria, com obediência, esse grande projeto que chamamos de família. E Deus criou a família, e Deus nos chamou para construí-la, a família de Deus. A família é projeto de Deus. E Deus nos chamou para continuar edificando famílias, construindo famílias. E Deus nos deu a responsabilidade de não só construir uma família. Não é sobre só construir uma família, mas é construir uma família edificada em Cristo Jesus. Esta é nossa responsabilidade. Esta é a sua responsabilidade. O salmista disse bem no Salmos 127, versículo 1, que ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão. Deus nos chamou para edificar. Mas se o Senhor Jesus não estiver conosco, se a nossa casa não for edificada sobre essa rocha que é Cristo, em vão vai ser o nosso trabalho de edificar essa casa. E a família, ela não é obra do acaso, de jeito nenhum. Você não formou uma família por sendo uma obra do acaso. Deus não te chamou para formar uma família de qualquer jeito. A família, ela é um projeto estabelecido por Deus, abençoado por Deus e entregue nas nossas mãos. Olha a responsabilidade que Deus coloca sobre nós. E cabe a mim e a você cultivar. Cabe a mim e a você proteger a nossa família. Cabe a mim e a você ensinar dentro do nosso lar, orientar os nossos cônjuges, os nossos filhos, amar dentro do nosso lar, liderar a nossa casa. Meus irmãos, a família que nós temos hoje é fruto da semente que nós plantamos diariamente. Deus falou comigo isso. A família que nós temos hoje é fruto da semente que nós semeamos diariamente. E eu te pergunto nessa noite, como que está a sua família? Dalva, minha família não vai bem, os meus filhos não estão bem. Ei, a sua família é fruto da semente que você, digo assim, que eu, não é o outro, é eu. A minha família é fruto da semente que eu tenho semeado diariamente. Precisamos entender que cada atitude que nós temos, que cada valor que nós acreditamos, precisamos entender que cada negligência que eu tenho, que cada posicionamento que eu tenho, é um tijolo que eu estou colocando nessa grande construção chamada família. Meus irmãos, a família, nossa família num todo, ela é o reflexo do meu comportamento enquanto indivíduo dentro do lar. Eu não sou mais indivíduo porque agora eu sou uma só carne do José Orne. Mas o meu comportamento, as minhas ações, elas estão formando os meus filhos, estão formando o meu relacionamento, estão fortalecendo ou enfraquecendo o meu relacionamento. Nós somos construtores. E eu te pergunto, construtor, como que você está construindo a sua casa? Aonde você está construindo a sua casa? Querendo ou não, você é um construtor. A segunda coisa que nós observamos nesse texto é que ele fala sobre a rocha. Ele fala sobre uma casa que foi construída sobre a rocha. E quando Jesus menciona a rocha, nós podemos entender que essa rocha é o próprio Jesus Cristo. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, ele diz que a rocha é Cristo. Ele faz essa afirmação: a rocha é Cristo.
Cristo é a rocha firme da nossa salvação. Aleluia! E o apóstolo Paulo, quando ele faz essa declaração, ele mostra para nós que Cristo é a rocha, porque Ele é inabalável. Cristo é a rocha, porque Ele é inabalável e Ele foi a estrutura preparada por Deus para nos auxiliar na construção da nossa família. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, Jesus Cristo é a principal rocha. O apóstolo Paulo faz essa declaração: Jesus Cristo é a rocha principal. E o salmista declara em Salmos 18, versículo 2, que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Então essa rocha é Jesus Cristo, é o próprio Cristo. E é sobre essa rocha que nós devemos construir a nossa família. É sobre esse firmamento que nós devemos edificar a nossa casa. Porque quando nós edificamos a nossa casa sobre Cristo e em Cristo, nos seus ensinamentos, no seu caráter, quando nós edificamos a nossa casa em cima da palavra de Deus, nós estamos construindo algo sólido. Nós estamos construindo algo verdadeiro, algo inabalável. Ainda que venham as tempestades na nossa casa, ainda que venham as crises sobre a nossa família, mas a sua casa não vai cair, a sua família não será abalada. Aleluia! A sua família não será abalada, porque uma família estruturada em Cristo, ela permanece sempre firme. Sempre firme, porque as nossas bases, a base dessa família não está baseada na circunstância da vida. A base de uma família firmada na rocha, ela não está firmada nas emoções. Quantas pessoas estão firmadas nas emoções? Estão firmadas na circunstância. Uma hora está amando demais o cônjuge, a outra hora já está pensando em largar dele e se separar. A hora que as coisas vai bem, o casamento está uma bênção. Mas a hora que chega a crise, a tempestade, a pessoa já quer catar as malas, pegar as malas e ir embora. Baseado em emoções, baseado em circunstâncias. Mas uma família firmada em Cristo, ela tem amor, tem reconciliação no meio dela. Existe o perdão no meio dessa família. Uma família firmada em Cristo Jesus tem compromisso com a palavra de Deus e compromissos com os membros daquela casa. Aonde a sua casa está firmada? Eu pergunto mais uma vez nessa noite. Qual é a base da sua família? Porque um lar forte, meu irmão, um lar forte, igreja, é um lar firmado na palavra de Deus. Não tem outro mistério. Um lar forte é um lar onde os membros vivem a palavra de Deus dentro e fora de casa. Uma família fortalecida é quando Cristo verdadeiramente está presente na vida da esposa. Cristo está presente na vida dos filhos. Cristo está presente na vida do sacerdote daquela casa. Uma família forte é construída, é consolidada quando a palavra de Deus é ensinada dentro de casa. Mas sobretudo, quando a palavra de Deus é vivida pelos membros dessa família. No versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Precisamos praticar a palavra de Deus, porque Cristo é a rocha. Precisamos levar essa rocha conosco. Precisamos levar Cristo para dentro da nossa casa. A diferença entre esses dois construtores não está no tamanho da casa. A diferença entre cair e permanecer não está no peso das dificuldades, porque as dificuldades veio para os dois construtores.
As dificuldades veio para o sábio, para aquele que edificou a casa, mas as dificuldades também veio para o insensato. Mas o fundamento da sua casa foi o que determinou se essa casa iria cair ou se ela iria ficar de pé. Aonde a sua casa está firmada? Jesus é a rocha. Jesus é a rocha inabalável. Jesus é os fundamentos, é o fundamento que dá firmeza para a nossa casa. Jesus é a coluna principal, Ele precisa ser a coluna principal da nossa casa. Outra coisa que nós vimos nesse texto é as tempestades. As tempestades vieram para os dois construtores. Veja o verso 25. Jesus está falando do construtor prudente. E no verso 25 Jesus fala assim: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E no verso 27, quando ele fala do insensato, ele fala: e desceu a chuva, olha a mesma tempestade, ó. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Engraçado que Jesus não disse se vier a tempestade. Jesus diz que quando vier a tempestade. Então, o que nós aprendemos neste texto? Que é certo que em algum momento as tempestades virão sobre a sua casa. E eu não estou profetizando isso sobre a sua vida, de forma nenhuma. Mais cedo ou mais tarde, as tempestades virão sobre a sua casa, virão sobre a nossa casa. Mais cedo ou mais tarde, as crises vão vir sobre a nossa casa. Veio para o homem prudente e veio para o insensato. A crise vem para todos. Vem problemas financeiros, vem conflitos conjugais, vem para todo mundo. Vem doenças, vem perdas, vem brigas, vem mágoas, vem problemas com os filhos, vem para todo mundo. As tempestades numa família são inevitáveis. Jesus diz isso: no mundo vocês vão ter aflição. Jesus já tinha alertado nós na sua palavra. As lutas, elas vêm para todo mundo, para todo crente. Se você tem 10 anos de crente, você está sujeito a passar lutas. Se você tem 30 anos de crente, você está sujeito a passar lutas. Se você é novo convertido, você vai passar lutas. Porque as tempestades vão vir sobre as nossas vidas. E se alguém disser para você que se você for crente e não vier tempestade, eu sinto muito te falar, mas essa pessoa está faltando com a verdade. Porque as tempestades virão sobre as nossas vidas. Mas há uma diferença. Jesus deixa essa diferença explícita aqui. O que faz toda a diferença é o quanto você está firmado na rocha em Cristo Jesus, ou o quanto você não está em Cristo Jesus. Porque as tempestades podem vir, e vêm. Mas se você está em Cristo Jesus, as tempestades elas vão chegar na sua casa. Elas vão chegar na sua casa. E aqui no texto fala que aquela tempestade combateu aquela casa. Porém, uma caiu e a outra não caiu. Uma foi abalada e a outra não foi abalada. E o que é uma casa firmada em Cristo Jesus? É justamente isso, é uma casa em que vive a palavra de Deus. Mas uma casa firmada na areia é uma casa que está longe da presença de Deus. É uma casa fraca. Por qualquer motivo essa casa cai. Por qualquer tempestade essa casa vai ser abalada. A casa na areia representa uma família que vive de aparências. A casa na areia representa uma família que vive sob emoções, que vive apegada a coisas,
a coisas materiais, uma família que se apega àquilo, à circunstância, a talvez, igual eu disse, a um bom emprego, a quesitos financeiros. Membros que talvez não têm responsabilidades com o que ouve sobre a palavra de Deus. Membros que talvez não têm responsabilidade com os votos que fizeram diante de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele vem nos alertar nesta noite. Nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa família. Nós precisamos levar Ele para o nosso casamento. Precisamos levar Jesus para a vida dos nossos filhos. Precisamos levar a verdade para dentro da nossa casa. E se tem uma coisa que Satanás não resiste, é contra a verdade. Meu irmão, Satanás trabalha na mentira. Satanás trabalha no segredo. Aonde há mentira, aonde há segredo, ali há uma morada para Satanás. Ali há uma entrada para Satanás habitar. Mas onde a palavra de Deus é ministrada, ali há a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aonde há a presença do Espírito Santo, aonde há a ministração da palavra de Deus, ali Jesus Cristo trabalha. Ali Jesus Cristo atua verdadeiramente. Então você não estará livre das tempestades, mas creia, Jesus Cristo vai te ajudar em todas. Você não está livre das dificuldades que a vida vai trazer para você, mas se Jesus Cristo estiver com você, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o entendimento, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te falar como que você deve agir no meio daquela dificuldade, porque Ele é a estrutura principal dessa casa. Aleluia! Deus vai te dar a direção. Famílias firmadas em Cristo, elas choram, mas elas não desistem. Famílias firmadas em Cristo Jesus, elas passam por fortes ventos, mas elas não são destruídas. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz assim: e quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão, diz o Senhor Jesus. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Aleluia, glória a Deus. Lutas virão, mas Jesus irá te guardar em todas elas. Aleluia. E Jesus, Ele deixa um segredo estabelecido, um segredo mencionado aqui nesse texto, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Versículo 24, novamente ele diz assim: e todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Veja bem, escuta e as pratica. Aqui Jesus está encerrando o Sermão do Monte, como eu disse, ele está encerrando esse grande sermão, um sermão longo. Se você ler ele, do capítulo 5 até o 7, você vai ver quanta coisa Jesus ensinou para aquela multidão e para os seus discípulos ali naquele monte. Quanta coisa poderosa, quantos valores Jesus ensinou e que nós trazemos até hoje para a nossa vida, que nós aplicamos na nossa vida. Jesus ensinou princípios fundamentais sobre o reino de Deus. Ele falou sobre as bem-aventuranças, ele falou sobre o amor ao próximo, sobre a questão da oração. Jesus ensinou o perdão, ensinou sobre a justiça, sobre a humildade, sobre a obediência. Jesus fez várias advertências para aquele povo nesse sermão, nesse grande sermão. E ele finaliza com esta parábola. Ele conclui o Sermão do Monte fazendo uma comparação entre dois homens, entre dois construtores,
entre dois ouvintes da palavra. O mais interessante é que esses dois homens eram ouvintes da palavra. Ouvintes. Pessoas que ouviam a palavra de Deus, mas que entre elas havia uma diferença. Os dois ouviam a palavra de Deus, mas um obedecia e o outro não obedecia a palavra de Deus. Nós entendemos através desse texto que muitos lares, muitas famílias, muitos lares, eles desabam, muitos casamentos são destruídos. E acredite, no meio cristão, os casamentos são destruídos. No meio do povo de Deus que ouve a palavra de Deus, famílias estão sendo destruídas, não porque não conhece a palavra de Deus, não é por isso. Não é por falta de conhecer a palavra de Deus. Talvez você se lembre agora de alguém que conhecia a palavra de Deus. Alguém que ouviu a palavra de Deus. Ouviu, frequentou a igreja, participava dos cultos, participava das atividades da igreja, conhecia a Bíblia talvez mais do que eu e você, mas que teve seu casamento destruído. Teve seu casamento destruído. Jesus está falando acerca dessas pessoas. Então nós entendemos aqui que não é porque essas pessoas não conhecem a palavra de Deus, mas é porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não a colocam em prática nas suas vidas. Tiago 1:22 diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, enganando a vós mesmos. Deus não se alegra com apenas ouvintes da palavra, porque ouvintes da palavra muita gente é. Deus não se alegra muitas vezes com a nossa pontualidade, com a nossa frequência e as palavras que entram no nosso coração, as palavras que são ministradas, elas entram no ouvido e saem no outro. Deus não se alegra com isso, porque isso não causa transformação no casamento. Simplesmente ouvir a palavra de Deus não causa transformação no nosso caráter, não causa transformação na nossa família. O que muda a nossa vida é eu e você ler a palavra de Deus e colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida. Aleluia! É isso que vai fazer a diferença na sua casa, nos seus relacionamentos. Um marido prudente, ele ora pela sua casa, ele ora pela sua família. Um marido prudente, ele lê a palavra de Deus para seus filhos, ele intercede pela sua casa. Uma mulher prudente, uma esposa prudente, ela edifica a sua casa com o amor segundo a palavra de Deus. Filhos prudentes, ouve os ensinamentos e obedece os seus pais. Quantos ensinamentos fluem desse altar, quantos ensinamentos nós absorvemos através da leitura da palavra. Muitas vezes nós buscamos ensinamentos nas redes sociais, no YouTube, no podcast, nós queremos nos alimentar de muito ensinamento. Mas a pergunta é, o quanto eu e você temos colocado esses ensinamentos em prática na nossa vida? Porque isso é o que vai fazer toda a diferença. É comum você ver famílias de crentes saindo da igreja. É comum você ver famílias de crentes se separando, casamentos de crentes sendo destruídos, filhos de crente no mundo. É comum, por quê? Porque ouve, conhece a palavra de Deus, mas não coloca em prática nas suas vidas. E muitas vezes as pessoas trazem essa responsabilidade sobre os ombros do pastor. Ah, mas o pastor não me visitou. Eu passei por crise, mas o pastor não me visitou. O pastor não foi orar comigo. Meu irmão, quando a pessoa quer Jesus, fala sério. Quando a pessoa quer uma família estruturada, quando a pessoa quer viver a palavra de Deus, quando a pessoa tem compromisso com a palavra de Deus, quando a pessoa tem compromisso com Jesus Cristo, você pode passar muita luta dentro da sua casa, você pode passar tribulação, mas você sabe que a solução está aqui, colocar em prática aquilo que você aprendeu acerca de Jesus Cristo. Quantas pessoas fazem o casados para sempre? Esse dia eu falei para o Arno, você olha para a pessoa, você não tem mais o que oferecer para ela, pastora.
Oferece o Casados para Sempre, Paz para toda a vida, e vai para o SOS, vai para não sei para onde. Tanto ensinamento. E por que essa vida não muda? Por que esse casamento não melhora? Por que essa mulher não é submissa? Por que esse homem não é o sacerdote? Por quê? Por que as coisas não mudam? Conhece a palavra de Deus, porém não as pratica. E vem os ventos, vem a tempestade e essa casa cai. Essa casa cai mais cedo ou mais tarde. Irmãos, teve um curso, Casados para Sempre, que nós ministramos, e o Agmar sabe disso. Nós ministramos o curso e foi uma bênção. Nós chegamos ao final assim no êxtase. Oh, Jesus fez a obra nesse curso. Sabe aquela turma assim que você fala, Deus estava aqui o tempo inteiro. Irmãos, não deu um mês. Sei lá se foi um mês, nem sei quanto tempo. Pouco tempo depois, nós abrimos o Instagram, a mulher tinha largado do cara e casado com outro. Tinha foto de casamento. Eu chamei Maria, falei, Maria Eva, onde foi que nós erramos aqui? Nós ministrávamos juntos, né, Guimar? Oh, me deu uma... Sabe, fala assim, meu Deus, nós estávamos lá, consagrávamos as nossas vidas para ministrar aquele curso. Toda quinta-feira lá no pé do eito. Chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, ensinando a palavra de Deus para aquele casal. E me deu um sentimento tão ruim. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Nós não estamos servindo para nada aqui. Não coloque em prática. O que você vai fazer? Com uma pessoa que conhece Bíblia, uma pessoa que conhece tudo sobre o valor da família, sobre o projeto da família, o que você vai fazer com isso? É só orar. Não tem o que fazer. Porque na verdade o poder não está nas nossas mãos, que podemos ir lá e orar. Você pode orar por uma pessoa, mas se essa pessoa não tomar a decisão de consertar sua vida, de deixar o pecado, de deixar o erro e colocar sua vida alinhada com a palavra de Deus, não vai ter mudança. Não vai haver mudança de jeito nenhum. E muitas vezes é fácil eu colocar a responsabilidade lá em quem ministrou. Ah, mas eles não me visitaram. Ah, mas eu não sei o que. É fácil, joga para lá porque sai dos meus ombros, né? Mas na verdade, essa responsabilidade de viver a palavra de Deus está sobre cada um de nós. Está sobre nós. Você pode correr atrás de campanha de oração pela sua família. Você pode pedir para os pastores jejuar durante a semana pela sua vida. Você pode pedir para a igreja, para o grupo de intercessão entrar em oração pela sua vida. Mas se você não sair desse lugar de desobediência e você trilhar o caminho da obediência, nada vai mudar na sua vida. Nada. Não tem oração que muda. Não muda. Me perdoe, não muda. Não acontece um milagre, não. É posicionamento. É decisão de mudança. Decisão de obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Decisão em obedecer a palavra de Deus. E o fato é que toda família enfrentará esses ventos. Eu volto a repetir. Toda família enfrentará as tempestades. Nenhuma família é perfeita, irmãos. Igreja, nenhuma família é perfeita. Todas as famílias enfrentam ventos fortes. São ventos diferentes. São tempestades diferentes. Mas o fato é que toda família enfrenta tempestades. Mas se Jesus for o alicerce, se a palavra de Deus for a coluna principal da sua casa, se a palavra de Deus for o guia da sua casa, nenhuma tempestade vai derrubar a sua família. Nenhuma tempestade vai desestruturar a sua casa. Nenhuma tempestade será forte o suficiente para destruir a sua casa. Nenhuma tempestade. Pode vir o que vier, a sua família vai continuar firme em Cristo Jesus. Aleluia. Sua família vai continuar firme em Cristo Jesus. Quando vier a tempestade, você e seu cônjuge vai orar ao Senhor. Quando vier as lutas, você e o seu cônjuge vai se colocar de pé em oração pela sua casa, pelos seus filhos. E Jesus Cristo vai fazer a obra.
Jesus Cristo vai fazer a obra dentro da sua casa. E eu te digo nessa noite, Deus, Ele não quer apenas ser um visitante na sua casa. Deus não quer apenas visitar a sua casa no momento de oração, num dia de gratidão. Deus, Ele quer habitar dentro da sua casa. Deus, Ele quer habitar dentro do seu casamento. Deus, Ele quer habitar na vida dos seus filhos. Deus quer habitar no seio da sua família e fazer a mudança que precisa ser feita lá, para que esse grande projeto seja concluído em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aonde você está edificando a sua casa? Eu te pergunto mais uma vez. Aonde você está construindo essa casa que Deus colocou nas suas mãos, chamada família? Talvez nessa noite você fala: Dalva, a minha casa tem sido abalada por fortes ventos. A minha casa foi abalada por fortes ventos e está sendo abalada por fortes ventos. Talvez por problemas conjugais, talvez por problemas de saúde, por problemas com seus filhos, talvez por problemas emocionais, desestabilizou por algum motivo a sua casa. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele deseja ser o alicerce da sua casa. Jesus, Ele quer ser esse alicerce da sua casa. Ainda que a sua casa esteja bagunçada, ainda que a sua casa esteja desestruturada, talvez hoje a sua família esteja em pedaços, Jesus Cristo, Ele é especialista em reconstruir. Jesus Cristo, Ele é especialista em fazer tudo de novo. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Quero chamar o louvor. Jesus